Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs, que venham compartilhar esse vídeo, que venham se inscrever no canal. Também, muito importante, né? Você deixar o seu comentário, colocar seu like. Eu me chamo João Aristides e estou pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo mais uma palavra que os irmãos, as irmãs venham a meditar nessa palavra. Palavra muito importante que serviu naqueles dias de Davi, também nos dias de hoje, né, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 18. Amém? Então, aqui é o adultério de Davi e também, infelizmente, Davi aqui comete um assassinato. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e seu servo, com ele todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, cercasse a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por ela: mulher, e disseram, aquela mulher, e disseram, porventura não é esta a Batseba, uma filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado de sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou, ou melhor, estou grávida. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. E depois disse a Davi Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele Iguarias do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vês tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi: acerca a Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, o meu senhor, e os servos de meu senhor então estão acampados nos campos. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-os por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente
do maior força de peleja, e retirai vós de detrás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, e pelejando Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Então Davi aqui, ele cometeu então esse adultério. Ele deitou-se com uma mulher casada, sendo então Davi casado também, né? Um adultério muito sério, né? Também Davi, para tentar se livrar de seu problema, ele tentou então enviar Urias a deitar com sua mulher. Ele chamou Urias, que estava na guerra, né, para que Urias viesse a deitar com sua esposa, para que ele viesse então a esconder o erro dele, esconder o pecado de Davi, né? Mas Urias não quis. Urias, ele deitou, ele dormiu aquela noite então junto com os guardas, né? Junto com os guardas de Davi no palácio, né? Então Davi fez de tudo para que Urias fosse deitar com sua mulher, e Urias não foi. Nesse momento, então, Davi apelou para o assassinato de Urias. Enviou uma carta pelo próprio Urias, né? Então, a Joabe, que estava no comando daquela guerra, né? Para que Urias fosse morto. Que Joabe colocasse Urias na frente da batalha, para que ele fosse morto. Então, aqui Davi cometeu um erro, dois erros gravíssimos. Um é o adultério e o outro o assassinato, né? Mas nos dias de hoje também é muito comum ver pessoas fazendo escolhas erradas, né? Procurando o erro, procurando o pecado. Nos dias de hoje também existem pessoas adulterando, né, no meio circular, infelizmente, no meio cristão também. Infelizmente, esse tipo de escolha vem as consequências, e as consequências muitas vezes são muito pesadas. Existe então o divórcio, a separação do casal. Muitos deles às vezes têm filhos, têm criança, e essas crianças, elas são criadas separadas dos pais, sem a presença do pai. Então são pessoas que muitas vezes se criam revoltadas, se criam depressiva. Isso tudo por consequência do pecado, por consequência de buscar o erro, de não vigiar, consequência muitas vezes de não estar na presença de Deus, né? Porque se você estiver firme na fé, você vai sempre lembrar que tem um Deus que vê tudo, né? Então, Davi comete um pecado gravíssimo com a Betseba, uma mulher casada, né? Uma mulher que estava ali, né? Infelizmente, na hora errada, no lugar errado, né? Ela estava tomando banho, nua, né? Então, essa mulher, ela poderia ter vigiado melhor, ela poderia, né, ir tomar banho em algum lugar onde ela não seria vista, em algum lugar coberto, mas ela preferiu a tomar banho em um lugar onde ela seria vista por alguém, e esse alguém é justamente o rei, do qual tinha autoridade de mandar buscar ela, autoridade, né, de dar ordem. Então Betseba está ali, né, tomando seu banho, né, à disposição. E Davi dormia tarde, ele acordou no meio da tarde e subiu ao terraço de seu palácio, né? Davi aqui, ao olhar, ele vê essa mulher tomando banho e foi atraído por essa mulher. Porque, segundo a Bíblia, ela era uma mulher formosa, uma mulher muito bonita, uma mulher que chamou a atenção do rei.
mas infelizmente o rei, ele, ele foi atraído pela cobiça, pelo pecado da cobiça, pelo pecado da traição. Davi, então, ele poderia ter evitado isso. E deveria também ter evitado, porque Davi era um homem de Deus. Davi, ele escreveu muitos, muitas orações em salmos. Tem 150 salmos escritos por Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus tirou ele do campo. Davi era um homem, um pastor de ovelha, um homem que cuidava de ovelha. Deus ungiu ele como rei, Deus levantou ele como rei. Deus também deu muitas vitórias para Davi. Davi venceu muitas batalhas. E nesse momento, Davi teve, né, a cobiça dos olhos. Davi, nesse momento, optou pela traição. Ele poderia, então, ter se desviado do mal. Ele deveria, então, no momento que ele viu aquela mulher, ter virado as costas e ter ido orar a Deus e se santificar a Deus, mas não, ele preferiu levar adiante aquilo que os olhos dele viu, né? Levou adiante o pecado, entre ele vigiar, entre ele orar a Deus, estar na presença de Deus, ele escolheu então o pecado. E esse pecado trouxe consequência, esse pecado trouxe a morte do marido da Betseba, né? Infelizmente, Davi fez de propósito, né, mandando Urias ir na frente da guerra para que ele morresse. Foi ali então um assassinato. Um homem bom, um homem fiel a Deus, um homem fiel ao próprio Davi, né, atraído pela morte, foi levado ele à morte, devido ao pecado de Davi, ao pecado de Betseba, né? Davi, então, está no lugar errado, na hora errada, mas faltou para ele vigiar. Muitas vezes a gente podemos estar na hora errada e no lugar errado, mas se tu tiver a presença de Deus em teu coração, se tu estiver vigiando, você não vai entrar no pecado. Você não deve entrar no pecado, né? O pecado é uma coisa que só traz prejuízo, é uma coisa que te traz mal, te traz consequência, né? Porém, né, Davi poderia ter evitado. Davi poderia ter evitado tudo isso. Betseba também poderia ter evitado. Davi escolheu o pecado. Betseba escolheu também o pecado. Escolheram também o assassinato de Urias, né? Então, é uma situação muito séria. É seríssima essa situação, né? Então, Betseba atraiu o rei para o pecado. E o rei deixou-se levar ao pecado e também deixou-se levar ao assassinato de Urias. Então, irmãos e irmãs, nós devemos então vigiar, nós devemos analisar toda a situação quando o pecado estiver em nossa frente, né? É momento assim que for atraído os seus olhos ao pecado, devemos pensar nas consequências, devemos pensar também que não vai agradar aos olhos de Deus. Davi, um homem de Deus, um homem que vivia na presença de Deus, neste momento ele entra em pecado. Nesse momento, Deus se afasta dele, né? Deus não se agradou do que Davi fez. É triste pensar que as pessoas, muitas pessoas, mesmo nos dias de hoje, né, com toda essa evolução, né, com toda essa educação que as pessoas têm hoje, mesmo assim as pessoas se deixam se elevar ao pecado, à traição, ao assassinato. Então, irmãos e irmãs, né, divulgue esse vídeo, compartilhe, dê a sua opinião, né, faça seu comentário referente a essa situação.
né? Muito importante para mim o seu like, muito importante que você venha se inscrever para que o YouTube venha assim, a compartilhar esse vídeo, né? Muitas pessoas estão sendo levadas ao pecado e isso afasta Deus dessas pessoas. Mas eu estou aqui para dizer para você que você é filho de Deus, que você não deve pecar. Você não deve levar os seus olhos à cobiça. E também você deve colocar Deus sempre em primeiro lugar. Deus sempre em primeiro lugar. E Deus vai dar a vitória para você. Vai te dar a libertação. Então eu te agradeço por esse momento. Te agradeço por você ter ficado até o final do vídeo. E que o Senhor Jesus venha te abençoar hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.